Boa tarde, moçada, eu sou o Cleto. E aí, galera, meu nome é Duan. E hoje nós vamos falar de um ingrediente muito essencial na cerveja, o lúpulo. Você sabia que o lúpulo é um ingrediente que confere à cerveja aroma, sabor e amargor? Mas para a gente entender um pouquinho sobre o lúpulo, vamos entender um pouquinho sobre a história dele. Exatamente, nesse vídeo, Cleto, a gente vai falar sobre a história do lúpulo e as propriedades químicas que ele possui, cara. E assim o pessoal de casa vai ficar mais ligado no que acontece por trás da cerveja, a ciência envolvida atrás da cerveja. Então, fica ligado nesse vídeo, se inscreve no canal, aí clica no botãozinho aqui de gostei e vamos pro vídeo. Desde a origem da cerveja, cara, na antiguidade, os cervejeiros eles usavam alguns aditivos, alguns adjuntos para incrementar o sabor e o aroma da cerveja. Na época eles usavam mel, açúcar mascavo, alecrim, algumas raízes. E a partir do século VIII, na Europa, foi determinado que o nome disso se chamaria gruit, uma mistura de ervas que conferiam à cerveja um sabor e um aroma diferente. Inclusive, a gente aqui já fez uma cerveja simulando esse gruit. A gente fez uma saison, né, que é um estilo bem rural, bem silvestre, e a gente adicionou uma série de raízes e temperos nela. Ficou um negócio bem louco. Mas na época, cara, o fornecimento desse gruit ele começou a ser controlado de maneira muito rigorosa. E isso foi bom de um lado, Cleto, porque acabou fazendo com que os produtores de gruit acrescentassem mais aromas e mais sabores aos seus gruits, como por exemplo a adição de pétalas de rosa, cravo, canela e uma série de outras raízes. Mas infelizmente nessa história tem uma parte também ruim, porque os reis eles determinavam qual era a época de plantar essas especiarias. Então você não podia estar toda hora colocando qualquer tipo de especiaria dentro desse gruit. Você tinha conforme a época e conforme a vontade do rei. E isso acabou gerando um controle muito rigoroso para esse gruit. Depois disso, foi determinado que o clero, a Igreja Católica, conseguisse vender esse gruit. O que o produtor fazia? Ele poderia ir lá na igreja, comprar uma quantidade de malte, consequente, tu podia comprar uma quantidade pequena de gruit. Então a tua receita praticamente era limitada conforme o clero queria. Nesta mesma época, quando o gruit estava sendo monopolizado, né, pelo clero, por trás dos bastidores já tinha produtores de cerveja usando o lúpulo para poder fazer, né, a bebida tão esperada. Há relatos num livro chamado Física, de 1150, que no século IX, uma monja benedita chamada Hildegarda de Bingen, ela já usava o lúpulo na produção de cerveja. O principal motivo que fez com que o lúpulo começasse a ser difundido na época foi justamente a sua propriedade de conservação, ou seja, eles observaram que quando eles adicionavam lúpulo a uma cerveja, essa cerveja ela acabava durando um tempo a mais. E Cleto, vou te falar a verdade que na época isso era muito importante. Por quê? Porque a fermentação ela é um processo que envolve micro-organismos, né? E quanto maior a temperatura, mais acelerado esses micro-organismos trabalham. Isso fazia com que a cerveja ela azedava mais rápido. Dessa maneira, o lúpulo serviu como uma luva. Mas a inclusão do lúpulo não foi tão fácil assim. Como o clero monopolizava o comércio do gruit e não queriam perder dinheiro, assim ficou uma guerra, o gruit e o lúpulo. Demorou muito tempo para as donas de casa conseguirem colocar o lúpulo junto à cerveja, porque todo mundo já estava acostumado com o mel, com o gengibre, enfim. Cara, existem duas hipóteses principais que fizeram com que o lúpulo fosse realmente disseminado na cultura cervejeira. Uma era o seu poder de conservação e outra, cara, é uma questão mais política. Isso porque naquela época as produções de gruits eram feitas por monges e esses monges eles não precisavam pagar impostos para o governo. E isso acabou fazendo com que o governo dificultasse o modelo de negócio dos monges. E aí, em 1400, o lúpulo foi realmente difundido na Alemanha e nos Países Baixos. Então, depois de tudo isso, descobriu-se que o lúpulo, com seu amargor e seus aromas, equilibram certinho com o dulçor do malte. Por isso que o lúpulo hoje é muito bem conhecido no mundo inteiro. Exatamente, Cleto. Então, esse foi o nosso vídeo de introdução da história do lúpulo, como foi feita essa transição do gruit para o lúpulo. Agora, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre as propriedades químicas do lúpulo. Então, fica ligado no canal aí que vai vir bastante coisa boa.